Aleluia, aleluia, aleluia. Está ao vivo? Som, luz, câmera. Amém. Bom, queridos, eu quero convidar a todos os nossos formandos para lermos um texto em Provérbios, no capítulo de número 9 e o versículo de número 10. Provérbios, capítulo de número 9 e o versículo de número 10 para a nossa meditação introdutória nessa formatura de hoje. Quero pedir que vocês fiquem sobre os pés e vamos fazer esta leitura. Diz-nos assim a palavra de Deus: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo a prudência. Bem, eu quero aproveitar já fizemos a oração, eu quero fazer a abertura oficial da entrada dos formandos. Então, eu vou pedir para que vocês se dirigissem até a parte de fora e viessem um a um na entrada, tá bom? Podem sair já. Temos uma música, um hino. Oi? Aquele negócio ali, não deixa eu tocar nada lá. Hino nacional. Mas sai aqui? Vai sair. Mas não sai lá, né? Se eu tirar, não. Mas sai aqui ao vivo, aqui para a igreja? Acho que sai se eu tirar. Então deixa pelo menos para a igreja. Teste aí para ver. Nós estamos no... Ouviram do Ipiranga as margens plácidas de um povo heróico brando retumbante, e o som da liberdade em raios fúlgidos brilha a unção da pátria nesse instante. Superior, essa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Eis que o Senhor, com a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Pátria amada e gloriosa, salve, salve, Brasil, luzônio, tenso, raio vivo, de amor e de esperança prevalece. Sem teu formoso céu risonho límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Outras vilas do Brasil, a pátria amada, os filhos deste sol és mãe gentil, pátria amada, Brasil. Vertado eternamente imenso esplêndido, ao som do mar e à luz do céu profundo, fulguras ao Brasil, florão da América, iluminando a sol do novo mundo. No que a terra mais da vida, teus risonhos lindos como os temas flores, nossos bosques, tem Brasília, nossa vida no teu seio mais amoroso. Oh, pátria amada e gloriosa, salve, salve, Brasil de amor eterno seja símbolo, por larga luta sempre esperado, e de governo de ouro desta fórmula, mas no futuro e glória no passado. Mas antes da justiça, cada voz, nesse filho teu uma paz de luz, daí me vende agora a própria morte.
Mandos fiquem sobre os pés e na proporção que eu falar o nome parabenizando, sente-se. Cristiane, eu quero desde já parabenizar a Cristiane Ribeiro de Jesus. Parabéns. Pode sentar. Fernando José da Silva. Pode sentar. Parabéns. Gleice Rodrigues dos Santos. Parabéns. Pode sentar. Manuel Russieri Nogueira Maciel. Acertei? Pode sentar. Deus abençoe. Parabéns. Iramirto Honorato de Freitas. Deus abençoe. Parabéns. Pode sentar. Maria Soledade Caldas da Silva. Deus abençoe. Parabéns. Pode sentar. Paulo Juan de Freitas Alves. Deus abençoe. Parabéns. Pode sentar. Patrícia Moreira Maciel. Parabéns. Deus abençoe. Pode sentar. Rosana de Freitas Limeira. Deus abençoe. Parabéns. Pode sentar. E Anabel de Freitas Alencar. Parabéns. Pode sentar. Estes são os formandos de 2025 pela FATESB. É que você está aqui do meu lado. Eu não tiro FATESB da cabeça. Obrigado. Como é que não vou tirar, né? O mestre do lado, você fica com o seu mestre, seu professor do seu lado, você fica gelado, né? Meus irmãos, eu quero uma salva de palma bem calorosa para todos os formandos. Parabéns. Parabéns, parabéns. Declaro aberta a nossa formatura, desde já agradecendo a Deus pela diretoria do seminário de CETAT, que é o Seminário de Teologia ao Alcance de Todos. Este seminário foi aberto pela indicação do doutor Aldemário Alves Brandão, que é o reitor da FATESB, que está representando aqui hoje. Eu sou o diretor, tenho o Leniberto Filho, que faz parte de toda a coordenação, e eu tenho a missionária Marilene, que faz parte da administração e do financeiro, que está conosco fazendo parte deste momento. Também está conosco aqui, para a nossa alegria, e eu posso dizer para vocês que o conheço há muitos anos, que é o pastor José Luiz, que eu conheci alguns anos atrás, e eu me lembro que eu era que ano que era, Luiz? Quando eu estava lá na loja 1, só para me lembrar aqui uma coisinha para esses alunos. 2007 eu era gerente lá na loja 1, lá no Riviera, e o Luiz estava começando a estudar, o pastor da igreja aqui hoje. Ele ligou para mim e falou assim: rapaz, eu vou pregar e não tenho um sermão, me dá um sermão, monta um sermão. Eu falei: rapaz, eu estou cheio de problema aqui da loja, mas monta um sermão. E eu, pelo celular, ajudei ele a montar o sermão, pelo celular mesmo. Vamos aqui, fala assim, fale aqui, fale aqui, fale aqui. Daquele dia para cá, mais de 20 anos se passaram, nós fomos grandes amigos. Ele fez o curso, ele, juntamente com a missionária Sueli, nós fizemos na outra igreja, lá na sede. Eles estudaram, os outros pastores também estudaram, e eles começaram ali, e depois foram desenvolvendo e desenvolvendo, porque teologia, assim, você aprende e depois vai se desenvolvendo em outros níveis, básico, médio, bacharel, pós-graduação, mestrado, doutorado, e vai até onde Deus colocar no seu coração para o desenvolvimento do reino de Deus e da obra de Deus. Está aqui o pastor Luiz, que é um grande homem de Deus, e hoje se tornou um grande expositor da palavra de Deus, e quando eu vejo as suas mensagens expositivas, principalmente as de Mateus, a qual é o livro que eu estou estudando, eu fico muito feliz com a memória que Deus deu ao pastor Luiz. Eu acredito que é uma das melhores memórias que eu já vi na minha vida, porque passar o que ele passa, a agitação que ele tem no dia a dia, e ele consegue gravar tudo sem montar um sermão, é incrível. Só que isso é desde o começo que ele é assim. Então Deus abençoe pela sua vida, pastor Luiz, pelo seu ministério, por ter dado a liberdade de abrir o núcleo aqui e dado a oportunidade para membros da igreja estudar e hoje chegarmos aqui. Se não fosse por você, a missionária Sueli, vocês não teriam essa oportunidade, porque eles simplesmente diriam: não quero que tenha aula de teologia, e pronto. Começamos uma turma grande, muitos ficaram no caminho, mas vocês chegaram até aqui.
Está conosco o reverendo Dr. Aldemário Alves Brandão, que é o diretor da FATESB. Ele foi meu professor e depois nós viramos sócios e quem me apresentou teologia, a primeira vez, bibliologia, cristologia, armateologia, soteriologia, eclesiologia e tudo isso foi ele. Ele que foi o maior culpado que me influenciou a hoje dar aula de teologia. Esse aqui, para vocês que não conhecem, é o pastor Aldemário Alves Brandão, que foi esse homem que Deus colocou na minha vida para que eu amasse a Bíblia e amasse a teologia. Quero que você se coloque sobre os pés, pastor Brandão. Eu queria que os meus alunos, em reverência ao que eu ensinei a vocês, dessem uma salva de palmas pela vida dele. Muito obrigado. Muito bem. Está conosco também a missionária Marilene, que é a minha esposa, que Deus possa abençoar de uma forma rica e poderosa. O Leninho não pôde vir, mas a representante maior está aqui conosco. Uma salva de palmas também pela vida dela. E fechando a diretoria aqui, tenho esse casal que eu tenho uma consideração, um amor muito grande, que é a missionária Sueli e o pastor Luiz, é muito grande, porque nós trocamos figurinhas e conversamos há muito tempo e há muitos anos e quase todos os dias. Então, é ele lá ou eu aqui, posso não estar aqui, né? Mas às vezes nós estamos ou no telefone ou no WhatsApp. Então, pastor Luiz, aqui hoje estão sendo graduadas pessoas que são suas ovelhas, que hoje são pastores, que vão ser grandes pregadores, que vão ser grandes mestres, que vão ser grandes professores e aqui já estão. Estimados professores, familiares, pastores, amigos, irmãos em Cristo e igreja aqui presente. Hoje, não celebramos apenas a conclusão de um curso. Celebramos a resposta de um chamado, porque ninguém chega à teologia apenas por curiosidade acadêmica. Chega porque em algum momento da sua vida ouviu um chamado e inquietou a sua alma, que disse: segue-me. A teologia começa nos livros, mas nasce no coração. Ela se desenvolve no estudo, mas se prova na vida. E hoje, ao olharmos para vocês, não vemos apenas diplomas sendo entregues, vemos vocacionados sendo enviados. Apóstolo Paulo, que tem uma grande inspiração para nós, escreve na sua segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Este versículo resume bem o que este momento representa para nós. Vocês foram preparados, foram provados, foram confrontados e agora são enviados. Durante este tempo de formação, vocês aprenderam línguas bíblicas, métodos de interpretação, história da igreja, doutrina, ética, exegese e hermenêutica. Mas aprenderam também algo ainda muito mais profundo, que a palavra de Deus não é apenas para ser explicada, mas vivida. Por quê? O maior perigo da teologia não é o erro intelectual, mas a dissociação entre o saber e o ser. Uma fé que sabe muito, mas ama pouco. Uma palavra correta, mas sem vida. Trago uma breve meditação nesse discurso. E o tema dele é a verdade que liberta. Jesus, certa vez, disse em João, capítulo 8, versículo 31, 32, disse: E disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É significativo perceber que Jesus disse essas palavras não para pagãos, não a pagãos, mas a religiosos. Homens que conheciam as Escrituras, dominavam a lei, ocupavam posições de autoridade espiritual. Ainda assim, Jesus estabelece uma condição: se permanecerdes na minha palavra. Como quem afirma conhecer não é o mesmo que permanecer. Eles possuíam informação, mas resistiam à verdade encarnada. Tinham religião, mas não experimentavam a libertação plena. Conheciam o texto, mas não se submetiam à palavra viva.
Essa advertência ecoa de forma especial para todos nós que escolhemos o caminho da teologia. Porque é possível estudar a verdade e ainda não ser livre. É possível ensinar a palavra e não permitir que ela nos confronte. É possível defender a ortodoxia e ainda assim perder a simplicidade do discipulado. Jesus não disse, se souberdes a verdade, mas se permanecerdes em minha palavra. A libertação não nasce apenas do acúmulo de conhecimento, mas da submissão contínua à palavra que nos examina, nos corrige e nos transforma. Que esta verdade vos acompanhe sempre. A teologia que não nos torna mais semelhante a Cristo ainda não cumpriu totalmente o seu propósito em nós. Por isso, a responsabilidade que repousa sobre vocês é santa e séria. Vocês lidarão com textos que consolam corações quebrados, que confrontam pecados escondidos, que sustentam a esperança dos aflitos e que apontam o caminho da salvação. A palavra que vocês anunciam não é opinião, é revelação. O autor da carta dos Hebreus, no capítulo 4, versículo 12, diz para nós: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes. Vocês não foram chamados para entreter, mas para testemunhar. Não para negociar a verdade, mas para servi-la. Não para moldar o evangelho ao mundo, mas para anunciar o reino em um mundo que precisa desesperadamente dele. Vivemos tempos desafiadores. Um mundo marcado por relativismo, superficialidade espiritual e discursos religiosos vazios. Um tempo em que muitos querem um Cristo sem cruz, um evangelho sem arrependimento e uma fé sem compromisso. É exatamente para esse tempo que vocês foram chamados. Sabe por quê? Jesus disse em Mateus 5,14, vós sois a luz do mundo. Luz não discute com trevas. Ela simplesmente brilha. Brilha com integridade, brilha com coerência, brilha com amor, verdade e fidelidade. Que o ministério de vocês seja marcado não apenas por palavras bem elaboradas, mas por vidas que pregam antes de abrir a boca. Que onde vocês chegarem, Cristo seja percebido. Que ao ouvirem vocês, as pessoas não digam apenas, que bela mensagem, mas confessem, Deus falou comigo. E quando o cansaço vier, porque virá, lembrem-se, quem chama sustenta, quem envia acompanha. Quem começou a boa obra é fiel para completá-la. E encaminho-me para o encerramento, lembrando as palavras do apóstolo Paulo, já no fim de sua jornada. Ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Então, que ao final da caminhada de vocês, na caminhada de um de vocês, esta também seja a nossa confissão. Que vocês guardem a fé, que honrem o chamado, que manejem bem a palavra, que nunca se esqueçam, a teologia forma ministro, mas é o Espírito que forma testemunhas. Parabéns, formandos. Vão, sirvam, anunciem, e que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Deus Pai e as doces consolações do Espírito Santo os acompanhem todos os dias. Muito obrigado. Glória a Deus, glória a Deus. Boa foi essa palavra. Deus abençoe o nosso irmão Iramirton. Muito obrigado. Que essa palavra ecoe no coração de cada um dos alunos e assim faça valer. Aproveitando este calor, quero convidar a nossa oradora da turma, irmã Rosana de Freitas, para falar um pouco sobre a importância da teologia. Cumprimento a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Queridos pastores, professor, formandos, familiares e amigos convidados. É com profunda gratidão a Deus que nesta noite tão especial nos colocamos diante do Senhor para celebrar a conclusão do curso médio de teologia. Esse momento não representa apenas o encerramento de uma etapa acadêmica, mas o cumprimento de um propósito que nasceu do coração de Deus e foi sustentado por sua graça até aqui.
Reconhecemos que foi o Senhor quem nos concedeu força, perseverança e entendimento ao longo desta caminhada. Como declara a palavra em Provérbios 2:6, porque o Senhor dá a sabedoria. Da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Tudo o que aprendemos teve origem nele e para ele deve retornar. Ao longo das aulas, fomos desafiados a mergulhar nos textos bíblicos, a compreender o agir de Deus na história do seu povo e refletir sobre homens e mulheres, como homens e mulheres responderam aos ensinamentos, às profecias e às promessas estabelecidas pelo autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Cada ensinamento recebido ampliou nossa responsabilidade diante do chamado ministerial que o Senhor confiou a nós. Expressamos nossa sincera gratidão ao pastor José Luiz e à missionária Sueli Tanã, que com amor, visão e compromisso abriram as portas para que esse projeto se tornasse realidade. O empenho e a dedicação de vocês foram fundamentais para que essa formação fosse possível e para que hoje estivéssemos reunidos celebrando essa conquista. Nosso agradecimento especial ao pastor e professor Lenilberto Miranda, que com ética, zelo e fidelidade ao ensino bíblico, se dispôs a nos instruir, superando distâncias, desafios e circunstâncias adversas. Seu compromisso com a palavra e com o ensino da teologia cristã permanece como exemplo para todos nós, inspirando-nos a seguir firmes nos princípios bíblicos e no temor ao Senhor. À turma de formandos, deixamos nosso respeito e admiração. Cada esforço, cada renúncia e cada momento de perseverança contribuíram para o aprendizado que hoje carregamos. Embora exerçamos diferentes funções no corpo de Cristo, fomos unidos por um mesmo propósito: buscar conhecimento sobre a palavra de Deus, que é viva, eficaz e transformadora. Reconhecemos que não sabemos tudo, mas fomos, através das aulas de teologia, motivados a aprender mais, para servir melhor. Hoje, ao recebermos oportunidades para ministrar a palavra de Deus, temos a convicção de que fomos instruídos e capacitados para não agir segundo a vontade própria, mas para sermos vasos nas mãos de Deus, levando o evangelho adiante com responsabilidade, ética, amor e fidelidade a Deus. Por isso, rendemos ao Senhor a nossa gratidão. Que Ele continue nos guiando, nos fortalecendo e nos usando para a glória do seu nome. Muito obrigada, que Deus abençoe a todos. Parabéns, irmã Rosana, pela belíssima exposição. Meu coração ferve com palavras boas com essa turma, porque é uma turma que vai me deixar muita saudade, porque eu sei que nós nos encontraremos em outros níveis aí. Uma turma que os pastores de vocês têm muito orgulho, pode ter certeza. Parabéns. Quero já aproveitar nossos corações quentes, convidar o nosso amigo mais chegado do que o irmão, pastor Aldemário Alves Brandão, reverendo, para dar-nos uma direção sobre o obreiro aprovado. E eu quero, com muita simplicidade, amor, carinho, convidar ele até a tribuna e assim ele fique à vontade. Oi. Glória a Deus. Cumprimento a todos na paz do Senhor. Queridos, louvo ao Senhor por esta oportunidade. Louvo a Deus pela vida de cada formando. Eu sei perfeitamente que não é fácil, mas se vocês estão aqui, é porque até aqui tem ajudado o Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Luiz, a sua esposa, porque Deus tem dado esta visão do ensino da palavra e o desejo que todos vocês cresçam, não só na graça, mas também no conhecimento. Por isso, só tenho a louvar a Deus por pastores que têm esta visão. Pela vida do meu amigo pessoal, pastor Lenilberto Miranda, que
Provérbios 17:17 já diz exatamente quem somos. Em todo tempo amo o amigo e na angústia nasce o irmão. E há amigo mais chegado do que o irmão. Pastor Lenilberto é essa pessoa. Nós somos muito próximos do outro, a gente tanto brinca quanto briga, né? E graças a Deus que até que Deus tem nos dado esse carinho um pelo outro. Eu gostaria de ler um texto da Palavra do Senhor, que já foi até citado aqui pelo paraninfo da turma, 2 Timóteo, capítulo de número 2, e o versículo de número 15, diz assim a Palavra do Senhor: procura apresentar-te a Deus aprovado. Diga comigo, aprovado. Que não tem, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quando observamos o ensino da palavra do Senhor, e Paulo escreve a Timóteo, Paulo diz o seguinte: procura apresentar-te. Então notem que quem tem que desejar somos nós. Quem precisa reconhecer que precisa, que tem que aprender mais, que precisa crescer no conhecimento, somos nós. Então, quando você reconhece a sua pequenez e sabe que precisa desenvolver, logo você tem que procurar, estudar, né? Caminhar para o conhecimento. Jesus disse: errais por não conhecer as Escrituras. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o que nos liberta é a palavra. É a palavra que nos traz luz para os nossos caminhos. O salmista disse que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Então nós precisamos a cada dia procurar. Agora, vamos entender que hoje vocês estão concluindo um nível teológico, mas que não devem parar por aqui. Devem a cada dia procurar mais. Amém? Por quê? Porque a Bíblia é uma fonte inesgotável. Você pode fazer o curso básico, você pode fazer o médio, você pode fazer o bacharel, você pode fazer um doutorado, um mestrado, mas jamais você vai esgotar a Bíblia Sagrada. Cada dia que você lê o mesmo texto, Deus terá uma palavra para você naquele mesmo texto. Então, é uma fonte que jamais vai esgotar-se. E por isso nós precisamos entender que quando nós pensamos que sabemos alguma coisa, ainda precisamos saber muito mais. Quem está entendendo pode dizer amém? Sim. Então a orientação de Paulo é: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Lamentável como nós temos e vivemos hoje uma geração de pessoas que não tem amor pela Bíblia. Uma geração que não lê as Escrituras. É tudo muito bom, tudo muito bonito. Nós temos telões, nós temos uma mídia na igreja e tudo isso nos deixa tão acomodado que nem Bíblia nós andamos mais. A gente, na leitura bíblica, nós não abrimos as Escrituras, nós só acompanhamos pelos telões e achamos que está tudo bem. E eu quero dizer a vocês que quem não ler a Bíblia não tem conhecimento real de Deus, porque Deus se revela por meio das Escrituras. Amém? Por meio das Escrituras. Há dias atrás eu estive com alguns companheiros e eu fiz uma pergunta muito simples. Começaram a debater um pouquinho de teologia no carro e eu fiz uma pergunta e a pergunta foi: quantos livros tem na Bíblia? E por incrível que pareça, pelo menos 3 pastores não sabiam quantos livros tem na Bíblia. Quantos livros tem na Bíblia? Quantos livros no Antigo Testamento? Quantos livros no Novo Testamento? O que é um cânon sagrado? O que são livros sinóticos? O que são livros apócrifos? O que é período interbíblico? Tudo questões que qualquer cristão
precisa saber. É lamentável quando uma testemunha de Jeová bate à nossa porta e alguém manda a criança dizer que não tem pai, que não tem mãe, porque você tem vergonha ou tem medo de debater ou confrontar por meio das Escrituras, por falta de conhecimento. Mas com certeza vocês estudaram uma matéria chamada bibliologia. E de Bíblia, vocês já conhecem a sua divisão. Quantos anos passou para ser escrita? Quantos homens a escreveram? Com certeza vocês sabem isso de cor e salteado. Mas aprenderam também acerca de Deus, teologia, teontologia. Aprenderam acerca de Cristo, a cristologia. Aprenderam acerca do Espírito Santo, a pneumatologia ou paracletologia. Automaticamente aprenderam sobre a Trindade. A palavra Trindade não está na Bíblia, porque é uma palavra técnica da teologia. Mas a Bíblia é clara que Deus é o Senhor de todas as coisas, que Deus é o princípio e o fim, que Deus é eterno, Jesus é eterno, o Espírito Santo é eterno. Deus não tem criação e nem criador, porque Ele é Senhor de todas as coisas, Ele é autoexistente por si mesmo. Jesus estava no princípio com o Pai. João capítulo 1, versículo 1, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Jesus estava no início de todas as coisas. E a Bíblia diz, sem Ele nada do que foi feito se fez. Mas quando Ele estava para ascender aos céus, Ele disse, não vos deixarei órfão, vos darei um outro Consolador, para que esteja convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Portanto, o Pai é onipotente, onisciente, onipresente. O Filho tem a mesma substância do Pai. E, portanto, os mesmos atributos do Pai são dados ao Filho, são dados ao Espírito Santo. Mas não cremos num triteísmo. Não acreditamos em 3 deuses. Acreditamos em um Deus, subdividido em 3 pessoas. Pai, Filho e Espírito Santo. Na essência, Ele é Deus. Em pessoa, Ele é uma trindade, uma triunidade. Alguém crê assim, pode dizer amém? E, portanto, o monoteísmo nos dá o direito de acreditarmos numa trindade sem pecarmos contra ela, entendendo que o Pai, o Filho e o Espírito Santo têm a mesma substância, têm a mesma essência, sendo 3 pessoas que está conosco todos os dias, todos os dias, todos os dias. E é o Espírito Santo que nos fará lembrar todas as coisas. Amém, queridos? Mas o amor de Deus para conosco foi tão grande, foi tão singular, foi tão magnífico, que Ele deu seu único filho. Por quê? Porque todos nós falhamos. Deus criou o homem à sua imagem, conforme a sua, mas o homem pecou. E com o pecado, o homem manchou essa imagem e semelhança e passou a ser imagem e semelhança do pecado, por causa da vida de promiscuidades e de erros. Mas através do amor de Deus, que nos deu a Jesus Cristo, todos nós fomos libertos, salvos. E salvação significa libertação. Salvo da penalidade do pecado, salvos do poder do pecado, salvos do juízo eterno, porque o Senhor nos lavou pelo seu sangue. Mas essa mancha do pecado sobre nós foi retirada, sabe por quê? Porque através de Cristo nós fomos justificados. Diga comigo, justificados. O que é ser justificado? É ser inocentado. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus foi a vida eterna por Cristo Jesus. E aonde abundou o pecado, superabundou a graça divina. E pela graça nós somos salvos. Isso não vem de nós, mas é dom gratuito de Deus. Pode aplaudir ao Senhor pela tua salvação. Aleluia. Aleluia. Erramos o alvo, pecamos, transgredimos, falhamos,
mas pelo amor do Senhor, fomos alcançados, renovados, e a imagem de Deus voltou a nós por meio do fruto do Espírito. Aquele que está em Cristo, nova criatura, significa que ele tem o fruto do Espírito. Aquele que não está em Cristo tem as obras da carne. Mas a nossa salvação não é simplesmente para irmos para o céu. Ir para o céu é muito bom. Quem quer ir para o céu, diga amém. Mas ninguém quer morrer agora. Agora entenda que ir para o céu é algo maravilhoso, mas o primeiro propósito da nossa salvação é sermos igreja. Porque a igreja é o agente continuador do ministério de Cristo aqui na terra. Jesus disse: fareis as obras que eu faço, não somente essa, mas maiores. Jesus tem 3 anos de ministério terreno, a igreja tem 2000 anos de ministério terreno. A igreja dá continuidade ao ministério de Cristo. A igreja proclama o reino de Deus. A igreja anuncia a vinda de Cristo. A igreja, ela trabalha contra o diabo, o pecado e o mundo, e anuncia ao mundo que Jesus é o único Salvador. A igreja, ela está dividida entre igreja militante e igreja triunfante. A igreja militante é vocês, que amam a palavra, que estudam a palavra, que tiveram dificuldade de chegar até esse ponto final aqui, tiveram muitas dificuldades. Mas como igreja militante, vocês estão militando a boa milícia. Aqui nós temos a igreja visível. Podemos contar, podemos enumerar. Não sabemos quantos aqui fazem parte da igreja invisível. A igreja do arrebatamento, a noiva do Cordeiro. Mas eu sei que você é a igreja. Uma coisa é estar na igreja, outra coisa é ser igreja. E como igreja, nós damos continuidade ao ministério de Cristo aqui na terra. Mas dentro em muito breve, Cristo raiará nas nuvens dos céus. Quer o mundo queira, quer não queira. Quer o homem acredite ou não acredite. Quer o ateu reconheça ou não. Quer o crente esteja esperando ou não. Jesus voltará até as nuvens dos céus. Os mortos ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E subiremos ao encontro de Cristo nas nuvens dos céus. Entraremos nas mansões celestiais e reinaremos com Ele para toda a eternidade. Deixaremos de ser igreja militante e passaremos a ser a igreja triunfante, 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 porque triunfaremos para todos sempre. Quantos creem nisso, diga amém. Pastor, o que você quer dizer com tudo isso? Simples. Em poucos minutos eu falei toda a teologia sistemática. Em poucos minutos eu falei para você da bibliologia, da teologia, da cristologia, da pneumatologia, da antropologia, da hamartiologia, da eclesiologia, da escatologia bíblica. Talvez eu pulei apenas a angelologia. Porém, entendam que uma coisa é receber um certificado, outra coisa é ser um teólogo. Eu estarei abrindo um núcleo daqui a alguns dias, e quando nós nos reunimos, um dos irmãos perguntou assim: e no final do curso eu posso ganhar um anel? Falei, pode. Tem um monte de bijuteria por aí. Pode. Mas uma coisa é você usar um anel, outra coisa é você ser teólogo. Uma coisa é você pegar um certificado, outra coisa é você ser chamado de teólogo. Mas entendam, a quem muito é dado, muito lhe é cobrado. Eu não sei se você pode ser chamado hoje de seminarista do curso médio em teologia, ou se você já pode ser reconhecido como teólogo. Talvez eu faça essa diferenciação, talvez o pastor Lenilberto saiba quem e quem, mas a igreja que está vendo vocês com esta beca, eles entendem que vocês agora sabem alguma coisa. E vocês têm obrigação de conhecer pelo menos as doutrinas básicas para defender esse texto sagrado. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se vergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe a sua vida.
e que você possa crescer em graça e conhecimento. Quero apenas concluir com um pensamento. Uma filosofia chinesa que diz: aquele que sabe e não sabe que sabe é tolo. Aquele que sabe e finge que não sabe é hipócrita. Aquele que sabe e sabe que sabe é sábio. Reconheça o que Deus te deu, porque até aqui tem te ajudado o Senhor. Deus abençoe. Graças a Deus. Eu quero agradecer a todos que fizeram o pronunciamento oficial e esse direcionamento especial do nosso amigo, pastor reverendo Dr. Aldemário Brandão, um direcionamento. Agradeço também ao nosso irmão Iramirto pelo direcionamento, à turma. Também quero agradecer a nossa oradora da turma pelo direcionamento para a turma. E quero aproveitar aqui e abrir uma oportunidade para um aluno da turma que quiser, em 5 minutos, fazer algum agradecimento. Alguém da turma que quiser fazer um agradecimento, eu cedo a palavra para você. Tem alguém? Então, por favor. A paz do Senhor Jesus para os irmãos, amém? Glória a Deus. Eu quero externar aqui a minha gratidão ao mentor, senhor Brandão, aos nossos pastores, né? Chamamos de pastor, mas nosso pastor Lucas Sueli, pela oportunidade. O que seríamos de nós, né? Se não fosse essa oportunidade de conhecer a palavra, nós que estamos no campo, o Senhor nos dá o privilégio de estar no campo, né, em vários estados, pela misericórdia do Senhor, falando do amor dele. Então, para nós, irmãos, faz toda a diferença, toda a diferença. Ao nosso professor, Lenilberto, pela dedicação em cada aula, né, os irmãos que participaram, né, acompanharam a dedicação, a paciência, o espaço para que a gente tirasse as nossas dúvidas, né, no decorrer da aula. Então, muito agregou. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade. E dividir com os irmãos que, como foi dito pela nossa irmã Rosana, nós estamos aqui com um propósito. E propósito esse, além do chamado que o Senhor nos confiou, né, de levar o evangelho pelo mundo, aleluia Jesus, onde o Senhor permitir que nós coloquemos a planta dos pés. Antes de nascer, né, no nosso coração, já ardeu no coração do Senhor. Por essa razão nós estamos aqui, aleluia Jesus. E compartilhar também que além desse propósito, esse momento na minha vida, me remete ao passado, né? Como alguns irmãos já têm conhecimento, eu perdi o meu pai com 41 anos de alcoolismo. E a minha mãe, que sempre trabalhava de segunda a sábado, né, ela não conseguiu acompanhar o crescimento da minha filha mais velha, Graciele, que hoje tem, né, quase 30 anos, louvado seja Deus. E o meu pai, já ali no alcoolismo, ele me ajudou a cuidar da minha filha, a Graciele, para que eu conseguisse me formar, né? Eu tenho hoje o magistério, eu sou habilitada a dar aula de 1ª a 4ª série hoje, porque o meu pai, mesmo no alcoolismo, ele, né, me ajudou, me incentivou, aleluia Jesus, para eu poder me formar. E meses antes da minha formatura, meus irmãos, aprovou o Senhor e recolheu meu pai. Então, ele não teve comigo, não participou comigo desse momento, né? Então, para mim, hoje, estar aqui, né, relembrando o meu passado, né, aleluia Jesus, e triste pelo meu pai não ter tido presente, como ele apostou, como ele acreditou, né? Não, minha filha, eu fico com a Graciele para você, sua mãe chega tarde, mas vamos juntos nessa, né? E ele não teve o privilégio de participar desse momento comigo. E hoje o Senhor me agraciou da minha mãe estar aqui, louvado seja Deus. O meu pai, Lourenço, de coração, né, que Deus colocou na minha vida, eu sou muito grata a Deus pela vida dele. Veio realmente para somar, né, em nome de Jesus, na nossa vida. Nosso fã de carteirinha, meu e da irmã Maria. Quando a gente está em Salvador, ele está ali na torcida. Quando a gente está na Paraíba, ele está ali na torcida. Louvado seja Deus, né? A gente sabe que tem pessoas que intercedem pelo nosso ministério.
E eu sou grata ao Senhor, né, por essa oportunidade. E dizer que, como todos sabem aqui, o culto de domingo é o culto da família, né? Então, quantos domingos eu estava aqui clamando a Deus para que a minha família tivesse, né? Como cada um que vem aqui domingo pede ao Senhor para que a família venha, para que o Senhor incomode, para que o Senhor traga, né? E a minha oração foi: Senhor, eu estou para viajar, né? E o ano está acabando. Eu falei: Senhor, cadê minha família? E hoje alegra muito meu coração, da minha mãe estar aqui, do Lourenço estar aqui. Deus é um Deus que surpreende, um Deus de surpresa. E eu estou externando aqui a minha gratidão ao Senhor pelo fato de vocês estarem. Eu agradeço a Deus essa oportunidade e as palmas para o Senhor Jesus. Amém? Graças a Deus. Deus é muito bom. Dando continuidade, eu quero convidar o reverendo Dr. Adelmário Alves Brandão para ser o mestre aqui da cerimônia da entrega dos diplomas. E eu vou estar aqui na frente, ele vai estar falando o nome que ele falar, venha até aqui, nós vamos fazer tirar a foto oficial com o seu diploma. Tá bom? Não tem ordem, tá todos aqui, ele vai estar chamando. E eu quero já, desde já, entregar o púlpito para ele fazer a cerimônia. Puxa. Muito bem, meus amados. Nós estaremos agora certificando esses seminaristas, formando de turma de 2025. Quero convidar aqui a irmã Anabel. O reitor do CETAT, Seminário de Teologia de Todos, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso médio em Teologia, convida aqui a Cristiane Ribeiro de Freitas para receber um presente certificado médio em Teologia. Também o reitor Lenilberto Miranda, no uso de suas atribuições, convida aqui a Fernando José da Silva para receber o seu certificado médio em Teologia. Também, na pessoa do reitor Lenilberto Miranda, no uso de suas atribuições e tendo em vista a conclusão do curso, convida a Rosana de Freitas Limeira a receber o seu certificado. O professor Lenilberto Miranda, no uso de suas atribuições, convida a Patrícia Moreira Maciel a receber o seu certificado médio em Teologia. O reitor da CETAT, no uso de suas atribuições, convida a Pablo Juan de Freitas Alves na sua certificação do médio em Teologia. O reitor da CETAT, Lenilberto Miranda, convida a Maria Soledade Caldas da Silva a receber a sua certificado. Também convidamos a Iramirton Honorato de Freitas, na pessoa do seu reitor Lenilberto Miranda,
a receber o seu certificado de médio em teologia. O reitor da CETAT, no uso de suas atribuições, convida Manuel Rossieri Mangueira Maciel na certificação de médio em teologia. Tendo em vista a conclusão do curso médio em teologia, o reitor da CETAT convida a Cleice Rodrigues dos Santos para receber a sua certificação médio em teologia. Olha, eu sei Eu quero aproveitar e convidar o pastor Luiz para fazer uma oração de agradecimento por este momento. Pastor Luiz está com uma oportunidade. Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou muito feliz, meu coração está regozijante. Por quê? Não por conta do certificado nas mãos de vocês, mas pela prática que eu estou vendo de cada um. O pastor Brandão falou muito bem aqui sobre nós procurarmos, né? Procurar é querer, é ir atrás, né? Eu tenho visto o pastor Leonilberto Miranda, pastor Brandão, o crescimento de cada um no quesito chamados para fora, né? Eu tenho visto a dedicação de cada um quando vocês são convidados a vir para o campo. O campo, já ensinei aqui, não é o púlpito, é lá fora, né? Antes de vir para o púlpito, nós temos que estar sendo provados lá fora. E vocês têm provado isso com excelência. Quando vocês preparam um sermão, eu estou ali sentado, eu preciso dizer isso a vocês. Ouvindo, vocês não sabem a alegria do meu coração, porque a nossa missão maior é fazer discípulos. Eu tenho visto, estive lá na igreja do pastor Manuel, vi o desenvolvimento desse homem. Ele esteve aqui conosco, nos trouxe uma palavra no meu aniversário. Eu fiquei muito feliz também pelo crescimento. Quando nós saímos da sombra de alguém, nós começamos a nos desenvolver, né? Enquanto nós estamos, como a gente fala, né, aqui eu e minha esposa, quando a responsabilidade está na mão do líder, na mão da liderança, em levar a palavra e ministrar, as pessoas que estão ao redor, elas ficam na zona de conforto. Mas quando nós nos sentimos com a missão de fazer tal, aí estremecemos e chegamos aqui nesse lugar onde estamos aqui, cada um passou por aqui, falou algo, né? Eu quero louvar a Deus pelos paraninfos que aqui passaram e expressaram tudo que vocês aprenderam ao longo desses 2 anos. E, de novo, eu louvo a Deus pela prática, porque é a prática que vai dizer o que nós aprendemos nos bastidores. E a prática de vocês tem nos alegrado muito, a mim e a minha esposa, com o crescimento que Deus tem dado a vocês, porque vocês se permitiram, de novo, a fazer o que o pastor Brandão disse, procurar. Louvado seja Deus pela vida de cada um, parabéns a cada um que recebeu esse diploma aqui. E a missão agora é muito maior. O pastor Leonilberto citou vários títulos aqui que ainda têm a ser conquistado por nós. Mas o maior título, o pastor Brandão também citou aqui, é conhecer as Escrituras, é se aprofundar nela. E aí nós estaremos na posição de obreiros aprovados, não por pastores, não por diretores, mas sim por aquele que é o maior teólogo, que se chama o Deus vivo de Israel, através do seu Filho que está sentado no mais alto sublime trono, à sua direita. Fiquemos de pé, em nome de Jesus, vamos orar. Louvado seja Deus por esse evento, louvado seja Deus pela vida de cada um que aqui está, prestigiando a sua família, cada familiar que aqui está. Nós agradecemos ao Senhor por sua vida, obrigado por emprestar esse tempo ao seu familiar que está aqui nesse momento solene, tão especial,
com a sua presença em nome de Jesus. As palmas louvam o Senhor para aqueles que vieram, isso, que se propuseram a estar aqui se alegrando. Glória a Deus, aleluia. Bendito seja Deus. Vamos orar, põe a mão no seu coração. Bendito Deus e eterno Pai, justo juiz, Rei da glória, príncipe da paz. Te louvamos, Senhor, pela palavra que o Senhor nos deu aqui através do teu filho, pastor Brandão. Te louvamos, Senhor, pela trajetória, pela vida do teu servo. Guarda ele, Senhor. Te louvamos, Pai, pelos projetos que o Senhor já colocou no coração dele, dito aqui para nós. Que o Senhor possa, Senhor, entregar ao teu filho, Senhor, coisas grandes e firmes para a tua glória. Abençoe a família dele e entrega saúde para o teu servo nessa noite. Te louvamos, Senhor, pela vida do pastor Anilberto, que ao longo desses 2 anos esteve conosco, ó Deus amado, emprestando, Senhor, o seu conhecimento e aplicando, Senhor, aquilo que o Senhor deu a ele. Aqueles 6 diplomas que estão na parede foram honrados durante esses 2 anos na vida de cada um que se propôs a estar nesse curso. Te agradecemos, Senhor, por essa noite, te louvamos pela esposa do teu servo, pastor Anilberto, Pai, que se propôs a estar aqui conosco essa noite, Senhor. Abençoe a tua filha. Te louvo, Senhor, por cada um que está aqui com essa beca, ó Deus, que honrou esses 2 anos, Senhor, buscando, procurando a chegar até aqui. Até aqui o Senhor ajudou a eles, que o Senhor possa inspirar mais a buscar o conhecimento que o Senhor tem para a vida deles, no nome de Jesus. Abençoe cada vida que se propôs a estar aqui, no nome de Jesus. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Podeis tomar assento, aplaudindo. Bom, meus irmãos, nós temos... Eu vou pegar... Eu vou estar aqui à disposição de cada um de vocês para mim fazer simbolicamente uma entrega, tá bom? Para você aqui, ó. Tudo bem? Então, no final, quando encerrar, eu vou descer e vou esperar cada um para, simbolicamente, você receber o seu canudo. E eu quero convidar aqui para fazer o encerramento da nossa formação a missionária Sueli. Ela vai fazer as considerações finais e fazer o encerramento. Eu entrego na mão dela, na responsabilidade, e no final eu vou estar aqui, tá bom? Lembro que tem uma foto oficial, que é a foto de você jogando. Ela vai explicar daqui a pouco. Essa foto é a mais linda, tá bom? Vai para a NASA. Parabéns a todos vocês. Deus abençoe. Saúdo a amada Igreja na Doce Paz. Saúdo os nossos convidados ilustres de honra. O pai e a mãe da nossa irmã Gleice, que alegria, né? A avó sempre está aqui. E aos familiares dos formandos, né? Que maravilha. Meu coração também, como disse o pastor Luiz, transborda de alegria. E eu comentei com o irmão que nós não poderíamos deixar passar, pastor e professor Leninho, em branco a primeira formatura da chama do Dourado. Não, é claro que virão outras, porque eu creio que virão outras, né? Porque quando a gente tem sede pela palavra, a gente não para. Esses dias eu estava me matriculando numa universidade, e aí o pastor falou, eu falei, bem, eu consegui um desconto aqui numa bolsa. É o quê, minha filha? Falei, bem, eu estou entrando numa faculdade aqui, porque agora, se eu conseguir me formar nessa faculdade, eu vou estar aprovada a dar aula. E aí não dá para parar, é o que o professor Leninho falou, o nosso reitor Brandão também falou, e não dá para você parar, você vai ter sede, 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 e aí até que Jesus volte. Então, parabenizo a vocês, formandos, e peço a vocês que, em nome de Jesus, não parem. Continue tendo sede e fome pela palavra de Deus. Eu sei quantas noites em claro, eu sei quantas lágrimas, eu sei que até alguns perderam fios de cabelo, mas olha, não foi em vão. De verdade conhecereis a verdade e ela vos libertará. Tem que ter sofrimento. Nós somos azeitonas e somos diariamente prensados. O melhor azeite, o mais caro azeite, se não for prensado, não é bom. Assim é eu e você. Prensados. Para quê? Para que saia de nós
o melhor azeite. Para quê? Para que de verdade, quando estivermos lá fora, nós fomos o sal e a luz deste mundo. E aí, como vocês sabem, eu gosto de dar mimo. Eu não poderia deixar vocês irem embora assim, sem levar um mimo. É claro que vocês têm um diploma, eu espero que vocês coloquem ali, pegue uma moldura, coloca mesmo na parede, o pastor que já está em congregação, leva lá para a igreja, meu filho, põe lá na parede da congregação, para todos os membros verem, está assinado, meu pastor é teólogo, e que, quando vocês virem o mimo, vocês vão usar muito, vocês falam, foi a minha primeira formatura, mas a primeira de muitas, Nós vamos subir um bolinho, a nossa irmã formanda Rosana fez um bolinho, porque aqui é assim, gente, enche a alma e enche o bucho, enche a alma e enche o bucho, Nós temos um bolinho, vai subir o bolinho ali para também ficar no cenário da foto, e nós vamos também servir um salgadinho, que vocês ficassem mais um bocadinho, que fizemos tudo com muito carinho. Então, o pastor Luiz vai entregar o mimo na sua mão. Hoje nós temos mídias aqui colaborando, que isso é o reino, mídias colaborando conosco. E Larissa, que voz maravilhosa, filha. Vocês sabem que a Larissa toca e canta, E aí eu fico até emocionada que eu lembro dela quando ela começou no teclado, e eu lembro da Carol, minha filha, que também é assim, igual a Larissa, mas que infelizmente não pôde estar aqui. Mas como o Gleice falou, Deus nos surpreende, eu tinha certeza que você está. E se ele não tivesse convidado tu para louvar, eu ia convidar, e está tudo certo, Que o Espírito Santo continue agraciando vocês duas, com temor e tremor, que vocês continuem crescendo, não só em estatura, mas na graça e no conhecimento de Deus, porque foi para isso que Deus enviou vocês do céu. Amém? Então, vem cá, meu bem, pastor, pega essa colinha, tem o nome ali da pessoa lá embaixo. Quem é o primeiro? Pastor Manuel. Vem, pastor Manuel, aqui. Vem aqui, meu bem. Faz igual o pastor. Para tirar a foto ali, igual o pastor Leniberto fez. Ô, gente, é só um mimo, tá? Eu queria dar uma chave de um carro zero para cada um de vocês, com o emblema da chama da palavra atrás. Mas por enquanto eu não posso, tá bom? Então vai com mimo. Em nome de Jesus, quem é, meu amor? Pastor Fernando. Pastor Fernando, venha cá, se ajeite para a foto. Deus te abençoe, querido. Amém. Aleluia. Coisa boa é ser crente, né? Vai começar pelos meninos, vocês não ficam... O pregador da noite, que é o pastor Brandão, pregador. Ele achou que ele ia passar em branco, que ele não é formando. Verdade. E aí depois dizem que as mulheres que são mais curiosas. É o quê, pastor? Aí fala que as mulheres são mais curiosas, os meninos estão abrindo. Mas, gente, quem é, meu bem? Presbítero Irã. Não é sabonete, Porque só me dá sabonete, só me dá sabonete, só me dá sabonete. Não é sabonete, tá? A foto, cadê a mídia? A foto entregando. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Pablo, nosso irmão Pablo. Pode chamar. E o nosso último mimo pro Nelinho. Você. O pastor professor, em nome de Jesus. Professor. Aleluia. Quem é? Nossa irmã Patrícia. Aleluia. Depois da foto. Nossa irmã Anabel. Maria da Soledad. Glória a Jesus. Mundo atual. Ok. Nossa irmã Rosana. Aleluia. Nossa irmã. Eita, glória.
Ô, glória! Não. Nossa irmã Cris. E eu quero chamar a nossa irmã Andréia, porque vocês sabem que amanhã é aniversário dela, né? Mas como ela está aqui hoje, ela vai levar um mimo hoje também, né? Nossa irmã Andréia, vem cá, querida. Nossa irmã Andréia, serva de Deus que tem contribuído muito com a chama da palavra aqui, contribui com a chama da palavra lá no Aracati, né? Então aqui é um mimo da chama da palavra, já antecipando que amanhã ela completa mais um ano. Esse mês de dezembro é muito aniversariante, você sabe, né? Pastor Manuel, Pastor Fernando, Maria Piedade, nossa irmã Andréia, nossa irmã Cris, Pastor Adriano, Simone, Davizinho, gente. Patrícia, ai meu Deus, calma. Patrícia, o Irã, ó pra isso, gente. Haja bolo, hein? Quem? Pastor Eninho. Pastor Enilberto é bênção, né? Todos escolheram nascer em dezembro, não. Deus escolheu, amém? Então, Andréia, só o mimo também, querida. Que Deus continue te abençoando, né? E a próxima formatura, em nome de Jesus, você vai estar, porque Deus já está preparando tudo. Quem dá amém por essa profecia? Ó, só um detalhe aqui. Por que eu digo que na próxima formatura? Porque nós não vamos parar por aqui, em nome de Jesus. Nós cremos, virão outros formandos em 2026, a Andréia vai estar. Porque a Andréia abominava a leitura. O pastor Fernando lutando, e a Andréia não gostava de ler. Hoje, 2025, ela vai falar quantos livros ela leu. Ela vai falar, rapidinho, pastores aqui, nós temos um clube de leitura, um direcionamento dado por Deus, e quando Deus está na frente, o cão até tenta atrapalhar, mas quando é de Deus, Deus manda o cão pastar. Amém? Posso ouvir glória a Deus? Clube de leitura. Vem falar, André, aqui para todo mundo ouvir. Quantos livros você leu esse ano? Vem falar. Completa tudo na paixão de Jesus. Como a minha pastora falou, eu odiava a leitura. E eu brigava com meu esposo. Por que você está comprando mais livro? E hoje eu tenho a honra de pedir para ele comprar livro. Eu tenho a honra de limpar a partilheira. E assim, eu falei para a pastora, pastora, como é bom até a minha fala, porque todos sabem que eu tenho uma perca de audição, né? E ali eu recebi um diagnóstico do médico, mas pela misericórdia do Senhor Jesus usou a missionária para chegar em mim e falou assim, você não quer participar? E ali Deus me atirou. Só esse ano eu li, acho que 12 livros. Agora eu estou terminando mais um. E assim, às vezes quando eu vou falar, até a minha fala melhorou. E eu falei, Senhor, não é para mim, não é para eu chegar aqui e falar bonito, é para o Senhor. E hoje eu tenho a honra de agradecer a minha pastora, porque Deus aspirou ela. Porque o quarto de guerra e o clube da leitura, quem tá? É coisa linda. O testemunho vai vir. Olha, eu recebi vários testemunhos, não dá para contar hoje, mas amanhã eu creio que eu vou contar um e vocês vão sair daqui impactada no que Deus fez e vai fazer na vida de vocês. Amém? Ó, é assim, né, que Jesus faz, né? E a gente, às vezes, até relutamos quando ele dá uma direção, né? E aí a gente fala, será que vai vingar, Jesus? Será que não vem de mim, Jesus? Senhor, se for de mim, arranca esse desejo. E aí Jesus fala, não, minha filha, vai. Usa um, usa outro, usa um. E o clube da leitura, para a honra e para a glória de Deus, tem pessoas de fora, é assim, é Deus que faz isso, gente. Então, Andréia, esse mimo é justamente isso, reconhecendo, né? Reconhecendo hoje perante todos, inclusive o seu esposo, que eu sei o quanto ele orou por este momento. Eu sei, pastor Fernando. E eu sei o quanto que a Andréia tem crescido no conhecimento da palavra. Amém? Então, eu agradeço, eu parabenizo, e agora vocês irão ficar de pé. Nós teremos 2 momentos únicos. Primeiro, vocês erguendo aí o diploma.
A mídia vai tirar foto de vocês erguendo. Erguer para quê, irmã Sueli? Toda honra e toda glória, todo louvor e exaltação ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Amém? Ergam o seu certificado, isso, fora do envelope, isso. Mostrando o nome certificado, isso, sorrindo, louvando a Deus, engrandecendo e agradecendo a Ele. Que momento lindo. Como é que tá a mídia? Tá boa? Agora é aquilo, né? Coisa linda. Põe agora o certificado aí na cadeira e peguem o cupelo, porque vocês vão atirar com todo cuidado, porque vai R$50. Eu tenho que devolver intacto segunda-feira. É, isso, né? Ó, arruma os cabelos, as meninas, se ajeita. Nós vamos esperar. Arruma os cabelos, se ajeita. Arruma os cabelos. Só falta o Irã tirar o cupelo, Irã. Isso. Ó. Pera. Eu vou deixar as meninas se ajeitar. Ó. Vou deixar o João dialogar com o pastor Fernando também, pra gente, né? Nós vamos contar até 3, tá bom? No 1, 2, 3. No 3, lança com todo cuidado e carinho. Não. É. Pra cima. E a mídia vai pegar esse momento solene, né? E nós vamos todos declarar: até aqui nos ajudou o Senhor. Porque, se não fosse Ele, nós nem estaríamos aqui. Amém? Se alegra, celebra, festeja. 1, até aqui nos ajudou o Senhor. 2, até aqui nos ajudou o Senhor. No 3, eu queria que todos vocês, ao lançar o cupelo para cima, dissessem: até aqui me ajudou o Senhor. Podemos? Estão preparados? Dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3. Vai! Encerrada a formatura de 2025. Celebrem, festejem e me devolva as becas e os